Muito bom dia a todos os que estão presentes aqui para assistir a mais uma edição destas Webinar Series. Têm tido bastante adesão nas últimas semanas e meses estas edições, o que também demonstra que ainda há muitas questões e dúvidas relativamente a esta temática da faturação eletrónica. Portanto, embora os conteúdos tenham variado, há sempre aqui temas que temos procurado responder, que são comuns às dúvidas que a maior parte das empresas e entidades públicas têm, e vamos aqui procurar dar mais algumas perspectivas, neste caso em particular, sobre aquilo que são os desafios na emissão de faturas eletrónicas. Começaria só antes por apresentar então a mim e ao Pedro Bação, que iremos falar-vos destas temáticas, com uma agenda que já vamos aqui também apresentar, mas não sem antes falar-vos também daquilo que são daquilo que é a safety, daquilo que é a Sofos Safety, para quem ainda não conhece, em breves minutos, para também esclarecer os presentes. Portanto, a Safety foi adquirida pela Sofos, uma empresa de Tax Compliance, líder mundial, já há cerca de 2 anos. Ainda se mantém aqui a marca Safety, portanto, daí que existe ainda esta marca Sofos Safety presente nas redes sociais e na nossa comunicação, juntamente com outras marcas que também fazem parte do nosso portfólio. Para além da Safety, também é Patapala, que é uma empresa dedicada à área de auditoria digital do SAFT, e é uma oferta que também faz parte, hoje em dia, da Sofos Safety. E, portanto, com este posicionamento através do grupo Sofos, temos um posicionamento único para fornecer soluções de faturação eletrónica a nível global, de forma sustentável e em conformidade. A Sofos, como referi, tem uma presença global, líder mundial na área de Tax Compliance, também tem a faturação eletrónica com uma grande presença a nível global, tem mais de 15 escritórios, mais de 2.000 colaboradores, e 50% das empresas do ranking da Fortune 500 utilizam soluções da Sofos. Relativamente à Safety, à Sofos Safety em Portugal, portanto, nós somos líderes de mercado, somos a maior rede em Portugal. Em 2022 transacionámos cerca de 52 mil milhões de euros, o que corresponde aproximadamente a 25% do PIB nacional. Trabalhamos com as maiores empresas privadas portuguesas, algumas delas aqui visíveis. Cobrimos 100% do setor público, entre administração central, local, saúde, e, portanto, é também nessa condição que partilhamos aqui a nossa experiência, a nossa visão e obviamente, o entendimento sobre esta matéria. Então, aquilo que iremos partilhar, começando desde logo pelo enquadramento legal, serão também depois aquilo que acreditamos serem as vantagens para os receptores nestes desafios da emissão da fatura eletrónica, aquilo que são as exigências do mercado global, os desafios e vantagens para emissores, dar aqui uma perspectiva sobre a solução Sofos Safety, muito rápida, uma pequena demonstração daquilo que algumas empresas hoje em dia já utilizam, e uma pequena e uma fase depois de questões e respostas no final da sessão. Começando pelo enquadramento legal e portanto, sobre a fatura eletrónica e os contratos públicos, é preciso entendermos desde logo aquilo que é considerado uma fatura eletrónica e, portanto, uma fatura eletrónica é uma fatura que foi emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado e que permite o seu tratamento automático e eletrónico. E, portanto, isto, desde logo, implica que existe uma estrutura, ou nós designamos de dados estruturados, que neste caso, que permitam essa integração automática, mas que também correspondam a um formato que, no caso português, obedece à norma técnica SIS-PT, que foi, aliás, definida pela ESPAP, a Empresa de Serviços Partilhados da Administração Pública,
que, no fundo, deve ser ou faz parte dos requisitos legais para que a fatura eletrónica seja aceite no âmbito dos contratos públicos. A comunicação, portanto, deve obedecer também a requisitos, desde logo que possa ser importado automaticamente pelo receptor, pelo sistema da entidade pública, seja lá uma câmara, um hospital, um organismo ou um ministério, sem necessidade de inserção manual. Recordar também aqueles que são os prazos para a faturação eletrónica no setor público. Já desde 1 de janeiro de 2021, as grandes empresas estavam obrigadas a emitir a fatura eletrónica no âmbito dos contratos públicos. As PMEs e microempresas desde o passado dia 1 de janeiro, aqui com algumas notas importantes. Portanto, o PDF não é suficiente, sendo que estamos a falar em âmbito de contratos públicos e portanto, encontram-se excepcionados ajustes diretos simplificados até 5.000 euros. O formato standard, como referido, é o XPT. A assinatura qualificada nos documentos fiscais só entrará a vigor a partir de 1 de janeiro de 2024. E existe também um despacho que levantou algumas dúvidas sobre a efetiva entrada em vigor desta legislação de dezembro, despacho 8 de 2022, mas que não interfere com esta legislação. Esta apenas tem efeitos a nível fiscal e, portanto, os prazos estabelecidos para a contratação pública e faturação eletrónica estão efetivamente em vigor. Aqui, muito rapidamente, também recordar de que forma é que os diferentes processos de envio se aplicam ou estão condicionados à obrigatoriedade nos diferentes segmentos. Se falarmos do segmento do business to consumer, de individuais, é a prática comum a utilização da fatura em papel e da fatura em PDF e não há aqui qualquer obrigatoriedade do ponto de vista de ter que ser um ou outro. Portanto, o fatura em papel ainda é possível utilizar, bem como a fatura em PDF, que é a prática mais comum, sobretudo depois do Covid. Relativamente ao segmento B2B, entre empresas, todos eles são válidos, por enquanto, sendo que a fatura eletrónica, já muito antes desta legislação, era prática, sobretudo, nas grandes empresas e em determinados setores e indústrias que, por questões de poupança de processos, sempre implementaram a faturação eletrónica como parte da otimização de processos, poupanças e de eficiência. No setor público, no business to government, a obrigatoriedade, portanto, antes disso já foi referido que a assinatura qualificada vai passar a ser obrigatória nas faturas a partir de janeiro do próximo ano, nomeadamente nos PDFs. A recepção por parte das entidades públicas já é obrigatória desde 2019, portanto, se alguma empresa emissora quisesse enviar uma fatura eletrónica a um cliente do setor público, este não poderia recusar ou era obrigado a aceitar esse formato, mas efetivamente, como referido para as grandes empresas, já desde 1 de janeiro de 2021 e, como ainda agora também reforçado, para micro e PMEs desde 1 de janeiro se encontra em vigor. Eu vou passar aqui a palavra ao meu colega Pedro Bação, que irá falar um pouco sobre as vantagens para receptores. Pedro? Sim, olá, bom dia a todos. Muito prazer estar aqui hoje convosco nesta sessão e depois, como o Nuno também referiu, mais à frente vamos ter aqui também a parte das questões e, portanto, podemos clarificar ao máximo o que são estes temas. Aqui, neste slide, o que temos é um enquadramento aqui de duas realidades. Em cima temos uma realidade, um processamento de faturas no formato digital e em baixo temos uma realidade de um processo de faturação em papel. Eu diria que em 2023 e até já depois do Covid, ninguém aqui que está nesta sessão acha que faz sentido estar a passar por este processo penoso que vemos em baixo de alguém que quer enviar uma fatura a um cliente, ter que imprimir,
depois envelopar, enviar pelo correio, depois passado uns dias lá chega ao destino, ao cliente, e esse vai ter que preparar, vai ter que fazer uma triagem, um arquivo físico, depois tem que buscar os dados para depois inserir outra vez num ERP, num sistema. De facto, a realidade é essa. O emissor tem a fatura no ERP, num sistema emissor, e o receptor quer colocar a fatura, ou tem que colocar a fatura também num ERP receptor. Portanto, porquê estar a imprimir em papel? E, portanto, esta transição para o digital não é de agora, já acontece há muito tempo. O que temos agora é, de facto, um acelerar cada vez maior para o que é o digital. Nuno? E aqui, se calhar, depois o que é importante é ir um pouco mais em detalhe aqui no que é o digital, e conforme o Nuno também já referiu, existe aqui duas realidades no digital. Há a fatura em PDF e há a fatura eletrónica em dados. Nós vimos aqui que o Estado, portanto, tem esses requisitos legais, como vimos há pouco, em que o PDF não é suficiente e, portanto, precisamos de uma fatura eletrónica em dados. Aqui temos o que são os requisitos de negócio, ou seja, qual é que é realmente, em termos de impacto, o que é que tem maior impacto e maiores benefícios. E, de facto, quando nós vimos aqui o PDF, que de facto já é um salto relativamente ao papel, nomeadamente para os emissores, com uma melhor relação custo-benefício e com o aumento daquela eficiência na emissão. Mas quando olhamos para o potencial da fatura eletrónica em dados, vimos aqui que há muito valor no que é esse aumento de eficiência na recepção dos documentos, porque há um processamento e há uma entrega no sistema receptor em tempo real. Porquê? Porque há estes processos integrados no que é essa recepção, porque vai permitir automatização e touchless, ou seja, sem necessidade de intervenção humana para que haja essa colocação no sistema destino. Depois aqui muito importante, elevada qualidade dos dados, ou seja, estamos a falar de dados numa fatura que vem do sistema emissor, portanto, com detalhe à linha e com toda essa qualidade que é inserido de forma validada e automatizada no destino. Esta rastreabilidade, portanto, o tracking de documento a documento, desde o sistema emissor até ao destino, com um arquivo online logo direto. Portanto, isto com os benefícios que depois daí vêm também para melhorar os cash flows entre as empresas e depois em termos também diretos, um ROI, ou seja, temos aqui elevado, ou seja, conseguir, face ao PDF, ter vantagens económicas muito maiores e no final a cereja em cima do bolo, que é maior sustentabilidade ambiental, no sentido em que, quando estamos a falar em PDFs, depois imprime-se e não se imprime. Aqui, quando estamos a falar de dados que vão de sistema a sistema, realmente permite ganhos também muito maiores nesta área. E, portanto, o que temos aqui é ganhos reais, ganhos brutais do ponto de vista de melhoria com um processo de faturas eletrónicas em dados. E, de facto, redução de tempo de processamento até 90%, portanto, fica, de facto, muito mais simples e com uma poupança brutal em termos de tempo. Redução de custo de processamento também mais de 50%, ou seja, estamos aqui a falar de muitos euros. Então imaginem quem recebe muitas faturas, estamos a falar de milhares e milhares e milhares de euros de potencial poupança. E, quer dizer, no final, acho que, quer dizer, que todas as empresas e as pessoas o que tentam é eliminar digamos, tarefas que não acrescentam valor, tarefas administrativas recorrentes, que não, com burocracia e tudo mais, e, portanto, consegue-se eliminar e poupar tempo aqui e fazer com que as pessoas sejam mais produtivas e, portanto, com maior satisfação. Portanto, há aqui um potencial de ganho muito grande.
Eu vou continuar aqui falar um pouco sobre as exigências do mercado global, e há aqui um conjunto de aspectos que nos dias de hoje, no mercado global, se vão fazer sentido cada vez mais, e que estão diretamente relacionados com esta questão da faturação eletrónica. Existem necessidades de interoperabilidade, de ligação entre países, regiões, no seio da União Europeia. Já vamos ver aqui aquilo que a plataforma PayPal e que o protocolo PayPal também poderá facilitar neste aspecto, mas de facto aquilo que são estas recentes, esta recente entrada em vigor da fatura eletrónica, que agora começa no setor público, é algo que está a acontecer noutros países, também nos respectivos governos, e para todas as empresas que cada vez mais, ou já o fazem há muitos anos, ou que vão de fazer nos próximos anos, que é ter relações com outros mercados, com outros Estados-membros, vão ser confrontadas com este tipo de requisitos. E isso leva a também que existam diferentes estándares de mercado. Se falarmos também do setor privado, diferentes indústrias obrigam também a diferentes requisitos e, portanto, perante estes diferentes requisitos legais e de negócio que os diferentes segmentos solicitam, existem formatos que permitem lidar com todas estas exigências. Nós, Software Safety, temos vindo a fomentar a utilização do formato CXPT, porque é aquele que faz sentido para quem começa a adotar, obviamente, este tipo de soluções, desde logo para responder à obrigatoriedade no âmbito dos contratos públicos, para o setor público, mas é um formato que permite ser utilizado para outros clientes, porque é também flexível, é escalável, é um formato que permite acomodar requisitos que vão surgindo ao longo do tempo e que, sendo também decorrente de uma norma europeia, toda esta temática da faturação eletrónica também o é, faz com que mais facilmente seja adaptado a essas necessidades, neste caso de ligações a clientes ou parceiros noutros países. Portanto, o SUSPT, já aqui foi referido que foi a ESPAP responsável pela sua definição e manutenção, já desde 2019, a primeira versão, e, portanto, tem como objetivo facilitar e cumprir os requisitos associados à emissão e recepção de faturas. Dizer também que nos vários países da Europa, Portugal é um dos países que utiliza esta norma SUSPT, mas como poderão ver aqui, existe aqui um formato standard chamado PayPal Biz Billing, que pertence precisamente à tal rede e protocolo que eu referi há pouco, que visa também facilitar a troca de documentos financeiros entre países membros e os respectivos governos e entidades públicas, portanto, facilitando também a relação entre empresas e Estado. E, portanto, esta rede, que no fundo é um conjunto de especificações que permite a troca de negócio transfronteiriço, permite não só a troca de documentos financeiros, mas também outros documentos de negócio, como encomendas, guias de remessa, e já está disseminado não só na Europa, onde nasceu, digamos assim, em mais de 29 países, mas também em países como Austrália, Canadá, China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos. E por cada país existem pontos de acesso, os access points, que garantem essa interoperabilidade também nesta rede PayPal, que cada vez mais vai ter uma importância maior naquilo que são estas relações entre os diferentes países, empresas e governos. Cada país terá os seus pontos de acesso. Em Portugal, a Software Safety é o ponto de acesso, ou é para já o único ponto de acesso privado existente. E, portanto, isto vem também no seguimento daquilo que é a tendência, não só na obrigatoriedade no setor público, mas que já acontece também na faturação eletrónica entre empresas. Não só na América Latina, há casos de sucesso já com muitos anos, como é o caso do Brasil, mas na Europa, a Itália, já desde 2019, obriga
a que entre empresas seja feita fatura eletrónica. Espanha já está em discussão pública e no próximo ano passará a ser obrigatório, de uma forma faseada. Em França e Polónia também nos próximos 2 anos. E Portugal, portanto, não será uma questão de se, mas uma questão de quando. Portanto, vai acontecer e todas as empresas que adotarem agora por uma questão legal, aquelas que não fizerem, portanto, têm também o interesse em antecipar estas legislações e, portanto, quanto mais cedo o fizerem, mais preparadas estão e mais competitivas serão. Portanto, disso não temos quaisquer dúvidas. Sobre o próximo ponto, vou passar novamente aqui a palavra ao Pedro. Muito bem, portanto, realmente, quer dizer, nós estivemos aqui a ver e o Nuno enquadrou os requisitos legais para enviar faturas eletrónicas para os clientes do Estado. Vimos ali depois os requisitos de negócio das empresas, depois vimos também, Nuno, para um contexto mais de exportações ou faturar a nível internacional e, de facto, eu penso assim, quer dizer, um emissor de faturas que está aqui a pensar, quer dizer, por amor de Deus, eu só quero enviar as minhas faturas para receber o pagamento atempado e o mais rapidamente possível das minhas faturas e tenho aqui, de facto, à minha frente uma complexidade e um conjunto de formatos e assinaturas e seus PT e nomes PayPal, quer dizer, é realmente eu vejo aqui uma dor de cabeça que realmente os emissores de faturas pensam como resolver isto. De facto, é complexo e aqui o papel da safety é ajudar a simplificar e a normalizar todos estes requisitos e todas estas necessidades do ponto de vista de responder aos requisitos que apresentámos aqui. Quer dizer, dizer-vos que, de facto, tudo o que é este tema da faturação eletrónica que estamos aqui a falar, que no fundo é pôr sistemas a falarem uns com os outros, quer dizer, tem a sua complexidade e não é uma lógica também de, ok, nós vivíamos num tempo no papel e depois acordamos no dia a seguir já com tudo feito e tudo ligado e, portanto, isto é uma gestão da mudança, portanto, há aqui digamos, um rollout e que é necessário, mas o Nuno também dizer aqui relativamente à solução também vai falar aqui um pouco mais e ver como é que a safety pode ajudar, mas de facto o que vemos aqui é que este tema da faturação eletrónica em dados tem um potencial e tem ganhos muito grandes para os emissores. Portanto, o que temos aqui, este tema da eficiência no envio e no tempo, há uma redução do tempo de envio e de recepção no sistema de destino, portanto, ou seja, o facto de chegar, portanto, não ser um PDF que fica a meio, mas ser uma fatura que chega diretamente ao sistema de destino, de facto, faz com que no que é esse destino final seja muito mais rápido. Este acelerar dos processos de validação e contabilização das faturas, portanto, todo o processo automatizado, como vimos há pouco, de receberem dados que são estruturados com qualidade e que vão ser de forma automatizada colocada no sistema de destino para depois serem contabilizados e aprovados, faz poupar muito tempo e acelerar e tirar erros a todo o processo. E este ponto aqui muito importante também, que é para o emissor que num processo de faturação eletrónica end-to-end, ele tem feedback, e tem feedback no momento do destino. Portanto, ao estar a enviar uma fatura e que passado uns minutos que aparece um sinal a verde que ela chegou ao destino, portanto, ele fica com essa informação e o que lhe permite não ter que andar a ligar para o cliente a perguntar se recebeu, se não recebeu.
E também aqui no que são os processos de faturação eletrónica também dá erros, ou seja, os emissores, por exemplo, das faturas para o Estado, que têm que colocar o número de compromisso com uma determinada chave, em que hoje enviam faturas e depois passado, não sei, 30, 40 dias estão a ligar para o seu cliente do Estado a perguntar a fatura e eles dizem do lado de lá, aliás, que já está a querer receber esse pagamento, onde é que está esse pagamento? E dizem, não, mas faltava o número de compromisso, o número de compromisso foi colocado, está errado. Portanto, ele vai ter que começar outra vez do zero e começar todo o processo. Num processo de faturação eletrónica, ele tem esse feedback logo no momento em que diz que está errado, ele pode, no dia a seguir, resolver e enviar e, portanto, ter informação e tirar também toda essa carga. E no final do dia, com base nisto tudo, ele vai conseguir aquilo que é o seu principal objetivo, que é, de facto, receber a tempo e horas, aumentar a probabilidade de receber a tempo e horas, e, portanto, isto é real, permite um aumento dos pagamentos dentro do prazo entre 15% a 59%. Portanto, é o win-win a faturação eletrónica pode beneficiar. E aqui, então, em Portugal, e nós que estamos no mercado português, sabemos que o tema de pagamentos é um problema. Portanto, aqui neste caso, 17% das empresas em Portugal cumprem os prazos de pagamento, contra 45% na UE. O prazo médio de pagamento em Portugal era de 67 dias. Portanto, a faturação eletrónica vai e está seguramente a ajudar a que se consiga melhorar estes indicadores e que o emissor consiga beneficiar deste processo de forma real e muito importante para a sua empresa. Obrigado, Pedro. Aqui, dando seguimento também àquilo que o Pedro já foi introduzindo, aproveitar para falar, encontrar aqui um pouco a solução Solve Safety, começando por dar uma visão sobre aquilo que é o ecossistema e a interoperabilidade entre os diferentes operadores que têm que trabalhar em conjunto para fazer funcionar estas soluções, estas ligações em rede que existem entre emissores e receptores, em diferentes setores, indústrias, setor privado e setor público. E para isso a Safety já desde há muitos anos que desenvolveu várias soluções que permitiram em diferentes indústrias adotar a faturação eletrónica. E resumindo também naquilo que foi o desafio da fatura eletrónica para o setor público e de haverem, de repente, dezenas de milhares de fornecedores que tinham que assegurar esses requisitos, nós procuramos dar ferramentas que permitissem uma rápida adoção em poucas horas, portanto, é aquilo a que nos propusemos, por parte de qualquer empresa que precisasse de enviar uma fatura a um cliente do setor público, ainda que fosse uma fatura por ano, mas ia ter que estar em cumprimento. E, portanto, para garantir essa conformidade, nós desenvolvemos duas componentes que, mais uma vez, servem não apenas o setor público, mas tem também aqui uma componente de envio para o setor privado, mas desde logo o portal que está disponível e que em poucas horas permite o registro, a subscrição de um plano e o envio imediato para um cliente do setor público ou um cliente do setor privado em fatura eletrónica ou garantindo a integração no sistema de destino, ou para clientes do setor privado que ainda não recebam fatura eletrónica, poderão também ser enviados PDFs. Já vamos ver aqui um exemplo de como é que funciona o portal, em duas vertentes. O envio através de um fecheiro SysPT e o envio através de um PDF. E para além do portal, temos também a API, que permite que as empresas ou os parceiros com quem nós trabalhamos
possam ter de forma automática e direta no software de faturação o envio através da rede Solve Safety. Portanto, dizer ainda que temos na nossa rede mais de 3.500 receptores, algumas das maiores empresas privadas estão preparadas para receber também estas faturas, e aqui com um aspecto importante, que é aquilo que nós promovemos, é não só que as empresas obviamente resolvam e assegurem o cumprimento da legislação e resolvam um problema para muitas delas que é urgente, mas que aproveitem também a adoção desta solução para poderem otimizar os processos de envio para outros clientes, nomeadamente do setor privado, que estão também acessíveis a partir da nossa rede. Portanto, estas APIs que eu referia, para além de qualquer empresa poder implementar diretamente diretamente de uma ligação com o seu software de faturação, a verdade é que já mais de 160 parceiros, que representam mais de 90 softwares, estão ligados às nossas APIs, permitindo que diretamente nesses softwares seja feito o envio sem terem que vir ao portal da Solve Safety. Portanto, poderão fazê-lo diretamente a partir do vosso software. Daí que uma das questões que nós aqui colocamos nesta sessão seja de que se as empresas já consultaram o seu fornecedor de software de faturação, porque é normalmente aquilo que as empresas fazem. Vemos aqui que 90% das respostas é de que o fizeram, que consultaram o fornecedor de software de faturação, e portanto daí que esta rede seja fundamental para assegurar uma adoção rápida dentro daquilo que é a exigência legal. Mas garantimos também a interoperabilidade com outras redes que existem no mercado, com a rede europeia, neste caso já mundial, que é a PEPOL, a própria SPAP, para que as faturas cheguem a qualquer que seja o destino, onde quer que esse destino, ou que esse comprador, ou que esse cliente possa estar do ponto de vista da sua solução de fatura eletrónica. Portanto, este ecossistema é o que efetivamente permite que as empresas não se tenham que preocupar com os formatos, com o cliente, como é que o cliente quer ou não receber, mas que exista aqui alguém, neste caso a Solve Safety, que possa também ajudar a resolver e a otimizar essas necessidades e esses requisitos. Como eu tinha referido aqui muito brevemente, vamos só dar-vos uma ideia de como é que um fornecedor que adira à solução Solve Safety através do portal, e portanto imaginando que não tenha ainda a ligação através do seu software de faturação, e que nesse contexto, portanto, será um processo muito mais imediato, portanto, diretamente no software de faturação faz o envio da fatura e por detrás a ligação à safety irá garantir o envio a qualquer destino, mas no caso em que não exista ainda essa componente, a utilização do portal poderá ser feita, ou o envio das faturas via portal poderá ser feita de duas formas que aqui passamos a ilustrar. Portanto, na página inicial, portanto, temos aqui também alguma informação sobre o histórico de documentos enviados, o plano que temos. Vamos aqui ver, em primeiro lugar, o envio a partir do formato legal, portanto, utilizando um formato SIUS-PT, de um ficheiro SIUS-PT que possa ter sido produzido pelo software de faturação. Portanto, é feito o upload, então, desse formato XML, que depois, cujos dados vão ser populados e poderão ser verificados e, posteriormente, então, ser confirmado o envio. Depois do processamento do documento, ele fica, portanto, a aguardar o envio ou é enviado e podemos consultar a versão em PDF, a versão dos dados do documento e o histórico, perceber se houve algum erro por parte do receptor que obrigue a algum reenvio. Aqui não foi referido, mas no processo de carregamento, seja do formato SIUS-PT ou da fatura em PDF, vão haver validações sobre os dados colocados
e alertas sobre erros que poderão existir e que impeçam o envio da fatura em conformidade. Portanto, nomeadamente como o exemplo que o Pedro dava, de haver um número de compromisso que seja obrigatório, esse tipo de erros poderá aparecer para garantir que o envio é feito de forma correta. Num exemplo, a partir de uma fatura em PDF, e aqui mais uma vez reforçar que esta é uma alternativa para quem não tenha ainda o envio totalmente integrado a partir do seu software, e digamos que para empresários em nome individual, para empresas mais pequenas ou para outras que não enviam um menor número de documentos, esta é uma alternativa sempre válida e muito fácil de utilizar, como aqui poderemos ver. Portanto, depois de fazer o upload do PDF, a diferença para o outro formato que vimos anteriormente é que, de facto, os dados têm que ser introduzidos. É necessário encontrar, então, o cliente a quem queremos enviar a fatura. No caso de ser um cliente do setor público, a necessidade de podermos ter que colocar, neste caso, um número de compromisso ou outro elemento a que estejamos obrigados, preencher as linhas do documento de acordo com o PDF, que neste caso é o PDF que foi processado e gerado pelo software de faturação certificado, e é esse mesmo PDF que no momento da submissão temos também que confirmar que corresponde a essa versão gerada pelo software e que os dados aqui inseridos correspondem então a esse mesmo documento, e então depois poderemos prosseguir com o envio do documento e será enviado para o sistema de destino da mesma forma como vimos no caso anterior para o envio a partir do formato CIUS-PT. Portanto, teremos acesso ao histórico, poderemos sempre consultar a qualquer momento o estado desse documento. Em alguns casos existem clientes que dão também resposta sobre não só a recepção e integração, digamos, aceitação do documento, essa haverá sempre, mas em alguns casos poderão até vir a dar resposta sobre que a fatura foi paga. Portanto, existe também esta possibilidade, ainda que a maioria não o faça, de que os clientes deem também o feedback, a resposta automática sobre outros estados que não apenas os de recepção do documento ou os da aceitação do documento. Antes de passarmos aqui à fase de perguntas e respostas, só relembrar que existem um conjunto de outras sessões que já ocorreram no passado. A última foi realizada com uma equipa da PwC, com o Tiago Abad e com o Bernardo Cid, em que esclarecemos ou procuramos esclarecer de uma forma mais assertiva, mais detalhada, as questões relacionadas com a obrigatoriedade. E, portanto, convido todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a poder rever este e outras edições desta série de webinars que temos vindo a realizar e veremos continuar a realizar mais. Convidar também a quem ainda não nos segue no LinkedIn que nos possa seguir e acompanhar as novidades da faturação eletrónica, não só em Portugal, mas noutros países. Aqui vemos o exemplo da Bélgica, que recentemente também já anunciou essa obrigatoriedade para 2024. Portanto, é uma tendência que não vai terminar, portanto, só vai ter continuidade, e como referimos anteriormente, haverá o tempo também de entre empresas haver este tipo de obrigatoriedade. Então, eu creio que conseguimos apresentar já todos os conteúdos e a que nos tínhamos proposto, e poderemos agora tentar perceber se existem aqui algumas questões que nos tenham sido colocadas. Não sei se esta será a primeira, mas poderemos aqui começar por responder. Há aqui algumas que, desde logo, se percebe que possam, ou que sejam temas que depois nós iremos encaminhar e sejam respondidos internamente pela equipa de suporte ou pela equipa comercial. Portanto, aqui íamos tentar cingir este
estas perguntas e respostas mais a temas de acordo com os conteúdos que aqui foram apresentados. Aqui a Maria pergunta do status ficar como enviado, mas poder ficar a amarelo. Terá a ver, em princípio, com não ter havido uma resposta por parte do receptor. Ou seja, o amarelo, de facto, indica que foi enviado, a verde poderá só aparecer a partir do momento em que haja uma confirmação de recepção por parte do cliente. Relativamente aqui à pergunta da Susana, de alguns hospitais não estarem a atualizar o estado de recepção da fatura, efetivamente esta é uma questão que terá que ser visto do ponto de vista com a equipa de suporte. Nem todos os hospitais tiveram um processo de implementação idêntico e têm sistemas diferentes e, portanto, poderão aqui haver diferentes níveis naquilo que é o estado da integração desta informação. E, portanto, o facto de por alguns hospitais não estarem a dar essa indicação terá a ver, em princípio, com não ter ainda implementado ou haver algo ainda por realizar a esse nível, mas a tendência é que, efetivamente, qualquer receptor dê todos os estados, dê nota de todos os estados e da sua evolução e da evolução de cada um dos documentos para que o emissor tenha, de facto, essa informação do seu lado. Se me permites, Nuno, aqui também aproveitar para responder algumas das questões muito interessantes e pertinentes que têm sido colocadas. A Maria perguntava se faz sentido e é necessário inserir o e-mail dos clientes e responder o que é a nossa experiência e a boa prática. De facto, quando está implementado um processo de faturação eletrónica EDI end-to-end, não é necessário, ou, portanto, com boa prática, estar a enviar também por e-mail em paralelo, porque no fundo vai gerar muitas vezes confusão e do lado do receptor criar entropia no processo. A obrigatoriedade, aqui Elizabeth, a obrigatoriedade da assinatura qualificada em 2024 é só para o setor público? Não, a obrigatoriedade da assinatura qualificada é para as faturas eletrónicas. Outro ponto aqui também muito, muito interessante e que de facto tem vantagens enormes face ao que é uma realidade em papel, tem a ver com as notas de crédito. Portanto, sim, os estados de recepção de documentos das faturas eletrónicas permite evitar aquele processo do papel, do receptor ter que enviar uma comunicação e, portanto, agiliza em muito também esse processo das notas de crédito. Aqui posso responder aqui à questão do Edgar, sim. Que pergunta se for necessariamente uma fatura eletrónica para a ESPAP, o que é necessário fazer. Portanto, existe uma área no portal relacionada com as redes, portanto, dominada de redes, onde existem a possibilidade de serem adicionados complementos de ligação a outras redes, entre as quais é a SPAP, e, portanto, para que seja possível emitir faturas para essa mesma rede, será necessário ativar de forma gratuita essa ligação, se é que já não foi feito, portanto, está disponível no portal essa ativação de ligação à rede SPAP. E caso tenha dificuldades, Edgar, depois contacte a nossa equipa de suporte para o esclarecer. Existem, contudo, vídeos também no YouTube que explicam esse mesmo processo de ligação e também no próprio portal esses vídeos de ajuda encontram-se disponíveis. Aqui uma pergunta da Célia relativamente ao software PwC. Sim, portanto, a PwC já é nosso parceiro, existem vários agentes PwC que trabalham connosco e através da ligação que estabelecem com a nossa API, nós garantimos o acesso às redes que aqui indica e o envio das respectivas faturas.
Aqui o Edgar tem uma pergunta: que tipos de documentos podem ser enviados através de faturação eletrónica e faturas e outros? De facto, aqui na nossa plataforma eletrónica são trocados N documentos, não só as faturas, como encomendas eletrónicas, documentos logísticos, autofaturas. Portanto, sim, é possível trocar muitos e variados documentos via a plataforma eletrónica da Safety. Aqui relativamente à versão do Primavera que o José pergunta, portanto, a Primavera V10, portanto, a versão 10 não lhe sei dizer, portanto, é uma questão que terá que colocar ao seu parceiro integrador, ao seu fornecedor de software, mas o que sabemos é que existe, portanto, esse objetivo de qualquer versão estar preparada para a ligação à API. Relativamente aqui à pergunta da Sandra sobre se a listagem das entidades públicas estar atualizada, creio que essa atualização é feita com muita regularidade, com muita frequência. Não consigo garantir a data de hoje que estejam todas as entidades públicas. Não tenho, agora não temos aqui ninguém que possa confirmar isso, mas é alguma informação que depois poderemos confirmar diretamente para o seu e-mail. Vou dizer aqui que, sim, portanto, aqui o software de faturação Vendos, nós podemos também dar aqui uma indicação à equipa de parcerias sobre esse ERP. Portanto, a equipa de parcerias está num contínuo processo de estabelecimento dessas ligações e dessas parcerias com os ERPs. Portanto, o Nuno estava ali alguns exemplos de ERPs, mas é um processo contínuo, mas vamos ver. Aqui há várias questões aqui sobre redes. Portanto, conforme o Nuno também referiu, portanto, estamos aqui a falar em lógicas de redes, de ecossistemas que têm que se ligar umas às outras. Nós temos mais de 50, mas, portanto, é um processo até um pouco idêntico ao que são as telecomunicações, fazendo essa analogia, não é? Que há as várias redes da NOS, da Vodafone, do MEU e a nível nacional outras, e portanto elas têm que se ligar, mas são processos que portanto são de relações comerciais e que são dinâmicos. Eu diria que relativamente a essas redes, bem como perguntam aqui pelo menos a duas redes, a Angov e a Dicom, e a outros softwares, são questões que serão melhor respondidas diretamente a cada uma das pessoas que aqui está a colocar esta questão, com informação atualizada e com datas concretas, ou pelo menos com aquilo que seja a informação que temos à data de hoje e que podemos providenciar. Passando aqui para algumas questões relacionadas ainda com a obrigatoriedade, creio que é o Domingos, se a assinatura qualificada para as entidades públicas a partir de 2024 diz apenas respeito às faturas em PDF ou também às faturas enviadas em XML. Portanto, estamos a falar portanto, para as entidades públicas é obrigatório o SIS-PT. A entidade, portanto, a assinatura qualificada diz respeito à assinatura do PDF que é enviado, seja para entidades públicas ou para entidades privadas, a partir de 2024, só para entidades privadas, porque para as públicas já não é válido o PDF. Portanto, nem é uma questão que se coloque à data de hoje. Portanto, para entidades públicas só se aplica o envio de XML ou de SIS-PT desde 1 de janeiro deste ano. Para entidades privadas é que se aplica a assinatura qualificada para o PDF a partir de 2024. Eu ia também aqui responder à Cristina, que levantou aqui um ponto também muito importante, que é
que diz que há entidades públicas que não estão minimamente preparadas para receber faturas eletrónicas e continuam a pedir fatura por e-mail. A realidade é essa, aquilo que nós falámos há pouco. Isto não é uma lógica de Big Bang em que estávamos num cenário de papel ou PDF e acordamos no outro dia em que já estamos todos conectados sistema a sistema. Portanto, isto é um processo de gestão de mudança. Nas entidades públicas estamos a falar de cerca de 5.000 entidades, que é desde a administração central até às juntas de freguesia, e, portanto, de facto, há aqui um processo em que, se calhar, há entidades que ainda não estão preparadas e ainda estão a fazer esse processo, mas, no fundo, é algo que está a acontecer e que nós estamos todos a experienciar essa mudança. A tendência é que cada vez mais haja menos pessoas informadas e que, no fundo, adotem aquilo que está na lei e que são as boas práticas. A Patrícia coloca aqui uma questão relacionada com as assinaturas qualificadas, portanto, serem assinadas pela gerência ou pelos trabalhadores. Aquilo que a nossa solução garante e oferece é que na subscrição dos planos que estão disponíveis, nós asseguramos a assinatura qualificada para qualquer documento que seja enviado. Portanto, a própria aceitação dos termos e condições delega na safety a possibilidade de assinar com este requisito os documentos que sejam emitidos, garantindo, portanto, o cumprimento da lei, que neste caso vai entrar em vigor no próximo ano, sem qualquer necessidade de que esta assinatura seja garantida a priori do lado do cliente, do emissor neste caso. Aqui uma questão também colocada agora, o motivo das faturas em PDF serem obrigatoriamente assinadas. Portanto, tem a ver com questões de segurança, com garantia de que não há, portanto, não há qualquer alteração dos dados entre o emissor, desde que a fatura é emitida e que é recebida pelo receptor, uma vez que não estamos a falar de fatura eletrónica em que essa garantia existe, portanto, que não repúdio, que não há forma de interferir com a mensagem, com os dados que estão a ser enviados. No caso do PDF, se não for utilizada uma assinatura, e hoje já existe uma assinatura, portanto, que associada, mas aqui o tipo de assinatura que passa a ser obrigatória a partir do próximo ano é diferente, a assinatura qualificada, mas a dizer que é para garantir precisamente que não existe qualquer alteração ou mexida naquilo que são os dados ou que é a estrutura do documento. Sim, a questão das entidades públicas, vamos lá ver, se virem o webinar que referimos há pouco anterior, as entidades públicas são obrigadas a receber. Portanto, não existe aqui, digamos, uma desculpa para não o fazerem. E tiveram muito tempo para o fazerem, já são obrigadas desde 2019. Portanto, e tem que haver, e tem que haver esse respeito também do lado de quem recebe e de estar preparado para responder aos fornecedores que se adaptaram e que fizeram essa mudança de acordo com a legislação. Portanto, as entidades públicas têm a obrigação de receber e tudo o que fizerem no outro sentido poderá implicar consequências jurídicas, como aqui no último webinar a PwC procurou explicar. Há responsabilidades jurídicas que, do ponto de vista da contratação pública, que do ponto de vista da utilização de fundos europeus, que do ponto de vista do exercício dos cargos de administração das entidades públicas, devem ser assegurados e no processo de um contrato público e de uma fatura associada a esse contrato público,
Se a entidade pública aceitar uma fatura que não seja eletrónica, todo o contrato pode ser posto em causa, porque não está em cumprimento com a legislação. Ponto final. Portanto, se pensarmos num cenário em que um contrato público esteja a ser faturado com uma fatura em PDF, pode ser posto em causa a qualquer momento no futuro, se desde dia 1 de janeiro esse requisito não foi cumprido. Portanto, mas convidamos, como já foi referido, a assistirem a esse webinar que explica de uma forma clara e detalhada essas implicações, sobretudo para as entidades públicas, porque é quem, em primeiro lugar, tem a responsabilidade de aceitar ou não o formato A ou B, e neste caso, fatura eletrónica, ou PDF ou papel. Portanto, eu vejo que continuam aqui a chegar muitas questões. Eu propunha respondermos aqui a mais uma ou duas. Pedro, não sei se há aqui alguma que queiras responder, e depois também damos por terminada a sessão. Estamos aqui a chegar ao limite de 1 hora, e aquelas que entretanto não forem respondidas, iremos fazer-vos chegar as respostas individualmente a cada um de vocês. Sim. Há aqui questões pertinentes sobre o código AT-Code, que são questões depois que até do ponto de vista mais técnico e de produto podemos também responder. E acho que sim, vamos olhar para estes pontos todos e respondermos ponto a ponto. Aqui a Maria pergunta, pronto, posso responder a esta última questão ainda, que pergunta se o cenário de faturação eletrónica é algo para todos os setores ou o mercado não está pronto para tal mudança. A realidade é que as empresas e entidades públicas têm vindo a adaptar e, na grande maioria, estão preparadas para cumprir com esta legislação, e prova disso foi também o esforço que os softwares de faturação fizeram, juntamente com empresas como a SoftSafety, para garantir que, de forma conveniente, possam adotar a fatura eletrónica diretamente a partir do software de faturação. Portanto, e também para aquelas que não o consigam fazer, possam utilizar o portal, como nós neste caso disponibilizamos, para, de uma forma também muito rápida, poder chegar a qualquer cliente. E, portanto, para já é obrigatório no âmbito dos contratos públicos. Quando chegar o momento de ser obrigatório para o B2B, entre empresas, será para todos os setores, e o mercado, portanto, já se tem vindo a adaptar. Portanto, isto aconteceu na Itália, aconteceu, em Espanha aconteceu, vai acontecer, França também. Em Portugal tivemos a questão da contratação pública, que no início parecia, e já foi há mais de 10 anos, quem se recorda, em 2009, que parecia que os fornecedores não iam conseguir, e a verdade é que aconteceu, e hoje ninguém quer voltar atrás. Portanto, já há muitos setores, já há muitos milhares de empresas que já fazem há décadas, portanto estamos a falar já de mais de 20 anos, que já fazem fatura eletrónica. Portanto, isto não é um processo novo. Muitas foram obrigadas por operadores do retalho, por operadores das utilities, a aderirem à fatura eletrónica como condição para continuarem a trabalhar com essas empresas. Portanto, aquilo que estamos a falar é, obviamente, o desafio é as pequenas empresas, microempresas, que poderiam ter dificuldades por questões de investimento, serem soluções que poderiam ser mais caras. Hoje em dia isso foi diluído, portanto, ao longo dos últimos 2 anos, tendo em vista esta legislação, na forma como empresas como nós, como a SoftSafety neste caso, e parceiros, fornecedores de software de faturação, se prepararam para disponibilizar esta solução de forma fácil, conveniente, imediata, para os emissores de faturas, mas também para os receptores de faturas. Sim, é só terminar a questão do AT-Code, que é um tema relevante aqui também, que é, sim, a resposta é, sim, a plataforma por EDI envia o AT-Code para o destino. O pressuposto é que o sistema emissor coloque lá essa informação e, portanto, se é um dado que lá está,
assim como muitos outros de uma fatura, ele é encaminhado para o destino e para o receptor e fica também no arquivo eletrónico. Eu digo que só para terminar, portanto, eu creio que em termos de questões não temos aqui mais tempo para continuar, como dissemos, vamos responder a todas elas. Há aqui várias questões relacionadas com suporte, com questões no envio das faturas, como a Teresa aqui colocou. A Marlene também pergunta aqui como pode aceder a sessões anteriores. Nós vamos disponibilizar a todos vocês essas sessões e o acesso às mesmas. Portanto, resta-nos agradecer a presença de todos, a vossa paciência e atenção, e convidar-vos a assistir não só a sessões anteriores, como às próximas que vamos realizar e da qual terão também conhecimento, serão convidados, obviamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também. Bom dia e de boa semana. Muito obrigado. Obrigado.